pessoal, eu vou falar com vocês sobre o que está escrito em Mateus capítulo 14. Nós vamos começar no versículo 13, ok? Como o Guri estava falando, esse mar, ele é púlpito de muitos milagres. E, bom, é um privilégio para nós estarmos aqui. Queria começar orando. É bom que tem bastante fio, que aí eu consigo ajoelhar. Eu gosto de ajoelhar às vezes, não para ser muito religiosa, mas como sinal de adoração a Deus. Pai, te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui, Pai, onde o Senhor esteve. E te pedimos, Pai, para que o Senhor venha ministrar os nossos corações, Senhor. Pai, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as suas, Pai. Toca cada coração nessa tarde. Te agradecemos pelo privilégio de estar aqui. E te pedimos, Senhor, para que o Senhor venha nos edificar. Venha transformar as nossas vidas. E obrigado, Pai, pela sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Vamos começar com a multiplicação dos pães. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouviram falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram e disseram: "Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora para que a multidão possa comer e ir aos povoados... possam ir aos povoados comprar comida, desculpa." Respondeu Jesus: "Eles não precisam ir, deem-lhe vocês algo para comer." Ele lhes disseram: "Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim", disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, gente, contextualizando um pouquinho aqui para vocês, a gente tinha uma grande multidão e Jesus fala que ele teve compaixão e ele os curou. Lembra que eu comentei que sempre tem esse adendo depois de Mateus capítulo 12? E nesse momento, gente, os discípulos, eles veem que existe uma circunstância adversa ali, existe um problema. Deve ter mais ou menos, no mínimo, umas 10.000 pessoas, supondo que cada homem só tivesse acompanhado por uma mulher, sem filhos. E esse é um número muito grande de pessoas e as pessoas precisavam comer. E os discípulos falaram: "Olha, manda eles embora porque nós vamos ter um problema." Quem aqui já viu gente com fome, um grupo grande com fome? Eu sou a primeira que fala: "Gente, vamos levar o pessoal da caravana para comer, porque se a gente fica muito tempo sem comer, a gente começa a ficar nervoso." E era o que possivelmente podia acontecer ali. E Jesus, ao invés de simplesmente se livrar do povo e falar: "Olha, eu já curei vocês, viu? Essa necessidade aí não é problema meu." Jesus, ele fala: "Olha, o que vocês têm?" E aí eles falam: "Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos." E Jesus trabalha com aquilo que as pessoas têm ali e ele multiplica aquilo para fazer algo sobrenatural e distribui para os discípulos darem para a multidão. O que isso significa, gente? Que Deus trabalha com o que a gente tem. Muitas vezes a gente acha que nós precisamos ser super pregadores, super oradores e pessoas que oram, 3 vezes ao dia. E não é isso que Jesus quer de nós. Jesus quer o nosso coração e ele trabalha com aquilo que nós temos. E é importante que a gente confie nele para resolver as nossas adversidades. Quando a gente vê aquela situação, os discípulos, eles viram diversos milagres, mas eles tiveram dificuldade em crer que Jesus poderia solucionar uma questão do dia a dia. E Jesus dá a palavra, que é o pão da vida eterna, mas Jesus também supre as necessidades físicas daquele povo. E Jesus, de novo, aqui de uma maneira diferente, ilumina ali as pessoas para pensarem de volta em Moisés. E faz essa tipologia, né? Tem um nome bíblico isso, que é quando você
tem uma figura de Novo Testamento de Jesus representada no Velho Testamento. Então, Deus enviou o maná através das orações de Moisés e supriu a fome do povo. E Jesus disse que ele é o pão da vida, então ele supre não só as nossas necessidades espirituais, mas também as nossas necessidades físicas. E da mesma maneira como os discípulos estavam tentando se livrar da multidão, porque eles estavam causando um problema ali, nós vemos nos próximos versículos que os discípulos têm um problema e que agora é eles que precisam de Jesus. E essa é uma maneira como Jesus ensina os discípulos a humildade, ensina eles que os discípulos de Jesus, eles vieram para servir, né? Fala de eles distribuírem o pão para a multidão e não é por acaso que sobra 12 cestos. Porque os 12 cestos que sobraram é um para cada discípulo. Então, primeiro você dá de comer para o povo. E depois aquilo que sobra, o alimento que você já entregou, você pega e você usa para você. Porque o nosso papel em Jesus Cristo é servir. Nós estamos a serviço de Deus. E essa é uma figura que mostra que os discípulos ali agiram de maneira egoísta e que nós não devemos fazer isso. Quando a gente continua lendo, no capítulo 14, versículo 22, diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Então, o que aconteceu, gente? Já era noite e Jesus vira para os discípulos e fala: entram aí no barco que eu vou orar aqui sozinho. E o que acontece? Esse mar, como vocês podem perceber, tem uma determinada neblina, né? Vocês conseguem ver uma neblina? Essa neblina à noite é muito densa e não se navegava na época com neblina. Não sei se hoje em dia se navega. Acho que o Daniel pode responder pra gente. E, bom, Jesus teve que insistir com eles porque eles não conseguiam ver para onde eles estavam indo. E Jesus falou: não, vocês vão lá que vai dar tudo certo. E diz em seguida o seguinte, calma, mas o barco já estava, 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Quando a gente abre em João 6, que tem outros escritos desse mesmo, outro relato desse mesmo acontecimento, diz que estava tendo uma tempestade. Aí diz: em alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando pelo mar. Então aqui, gente, em alta madrugada, na minha Bíblia, está escrito um Bzinho, que é uma observação que diz que no grego é a 4ª vigília da noite, que começa entre 3 e 6 horas da manhã. Isso indica para nós, gente, que ao invés deles atravessarem o rio, né, o lago ou o mar da Galileia em 2 horas, que seria um tempo razoável, eles demoraram mais de 6 horas ali, eles estavam perdidos no meio da tempestade, nessa alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. E é interessante porque quando a gente vai para João 6, a gente vê que Jesus, ele estava andando do lado do barco, não para encontrar com eles. Jesus estava fazendo uma pegadinha. Então eles estavam aqui dentro do barco, como a gente está, e Jesus passa assim do lado do barco, andando, para justamente eles perceberem que tem alguém ali. E por conta da neblina, eles não perceberam que era Jesus. E qual que é o objetivo de Jesus pregar essa pegadinha neles? Vocês já vão entender. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré.
Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Isso, pessoal, de tocar na borda do manto ou da orla do manto, é um sinal de que eles tinham fé. Lembra que eu conversei com vocês de que era necessário, nesse momento, que tivesse fé para ser curado? Existia uma profecia que dizia que se você somente tocasse na orla do manto, assim aqui, ó, nesse pedacinho da roupa do Messias, você seria curado. Então, Jesus curou todos aqueles que tocaram na orla do seu manto, porque o que eles estavam fazendo? Crendo na profecia de que se eles tocassem na roupa do Messias, eles seriam curados. E isso foi uma demonstração de fé, por isso que todos eles foram curados ali. E a gente vê muito claramente que Jesus supre as nossas necessidades na terra. Ao mesmo tempo em que Jesus nos garante uma vida eterna, Ele também nos garante que a nossa vida aqui seja suprida, que as nossas necessidades sejam supridas através dele. E da mesma forma como ele matou a fome da multidão que estava lá ouvindo ele pregar, ele também supriu a necessidade dos discípulos, ensinando uma lição para eles. E a lição é: eu estou aqui disponível para ajudar as necessidades terrenas que vocês tiverem. Confiem em mim, porque eu sou o Messias, eu sou o Cristo e eu tenho essa capacidade. Então, ao mesmo tempo que eu preguei para vocês bastante nos últimos 3, 4 dias sobre recompensas eternas, Deus também tem provisão para nós na terra, né? A palavra de Deus diz que bondade e misericórdia nos seguirão aqui na terra e que nós vamos usufruir dessas bênçãos que Deus tem para nós. Então, deem uma olhada ao redor. Que mar maravilhoso, que lugar incrível, palco de tantos milagres. E esse é um local em que a gente pode orar e colocar as nossas necessidades diante de Deus, confiando de que o propósito que Ele tem nas nossas vidas vai ser cumprido, amém? Então eu queria orar por isso, e orar para que a gente tenha o discernimento de ajudar o próximo e de agir com serviço, e ao mesmo tempo confiar que Deus é aquele que vai suprir as nossas necessidades, amém? Eu sei que muitos de nós vêm para Israel como um apelo final. Eu não sei se tem muitas pessoas nessa caravana, mas eu sei que tem muitas pessoas que têm necessidades extremas e precisam de milagres que só Deus pode resolver, né? Eu contei para alguns de vocês, mas nem todos sabem, faz 3 anos que o meu pai está com câncer, e meu pai é um pregador do evangelho há muitos anos, e é uma daquelas coisas que é muito difícil para um crente entender, né? O que Deus está fazendo no meio desse processo? E, bom, eu recebi muitas palavras nos últimos dias de pessoas as quais não sabiam desse tipo de situação, dessa situação que eu estou passando, e a minha família também. E Deus tem mostrado que Ele vai fazer infinitamente mais na minha vida, infinitamente mais na vida do meu pai. E eu tenho recebido palavras de Deus e consolo no meu coração de que existe um propósito. E eu creio que nessa tarde tão maravilhosa, nesse lugar, vocês vão ouvir de Deus a resposta para aquilo que vocês estão precisando. Porque, como está escrito aqui no texto, os discípulos de Jesus e aqueles que o ajudam no seu ministério, como os discípulos, os 12 eram, são aqueles que transmitem a mensagem, são aqueles que trazem o pão. Mas quem é que faz o pão? Quem é que multiplica? Quem é que dá as respostas? Não sou eu, não são os discípulos, é sempre Jesus, é sempre Deus. Então Ele tem uma porção de alimento para cada um de nós, que vai ser entregue por Ele, pessoalmente para cada um de vocês. E assim, existem pessoas de luto, existem pessoas com enfermidades, existem pessoas que foram traídas, enganadas, e existem pessoas que entraram nesse mar e acham que Jesus não vai entrar no barco. E o que eu tenho para dizer para vocês é: Jesus já está no barco. Jesus já veio. Ele já morreu na cruz, Ele já ressuscitou. E Ele está no nosso barco. E quando Jesus está no nosso barco, não existe tempestade que não vai ser acalmada. Não existe dificuldade que não vai ser
melhorada. E não existe propósito de Deus nas nossas vidas que não vai ser cumprido. Amém? Amém. Então é essa mensagem que nós temos que entender. Que Jesus está no barco. Que quando nós saímos do barco, Jesus continua conosco. E que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. E ele quer trazer para nós uma porção especial de pão, de vida, de palavra multiplicada nas nossas vidas. Amém? Amém. Então vamos orar e vamos entregar as nossas petições a Deus. Porque Deus, ele é maravilhoso. E ele providenciou esse lugar lindo, esse lugar incrível, para que a gente possa fazer essas orações e lembrar desse dia como um divisor de águas, como antes e depois, antes daquela oração e depois daquela oração. Antes de eu entrar no barco e saber que Jesus está comigo, e depois de eu entrar no barco e saber que, sabe, minha vida está nas mãos de Deus. E as adversidades, elas também servem para que a gente compreenda o tamanho do nosso Deus. Eu falo que eu não sou a mesma pessoa hoje que eu era 3 anos atrás. Porque eu aprendi a confiar em Deus de uma maneira que eu não achei que eu fosse precisar. E eu descobri que é possível, sabe, vencer, é possível ultrapassar. É possível olhar no meio da sua fraqueza e falar, não, Deus está comigo. Mais um dia, mais fé. É possível olhar para as adversidades e saber que Deus tem um plano e tem um propósito. Mas só é possível fazer isso quando a gente entende que Jesus está no barco. Amém? Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nunca falta. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem feito infinitamente mais, Pai, na minha vida. E eu oro, Pai, para que o Senhor se revele de maneira sobrenatural a cada um nesse barco, Pai. Pai, que todos aqueles, Senhor, que orarem, recebam uma palavra nessa manhã. Não uma palavra minha, Pai, mas uma palavra tua, Senhor. Pai, nós não viemos aqui, Pai, só para nos divertir, para olhar os lugares, para ir em museu, não, Pai. Nós viemos até aqui, Jesus, para te ver. Nós viemos até aqui, Jesus, porque o Senhor é o amor das nossas vidas. Porque o Senhor tem toda a resposta. Porque o Senhor nos supre, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, pelas palavras que o Senhor tem. E pedimos, Pai, para que o Senhor acalme as tempestades da nossa vida. Pai, vai à frente, acalma o mar. Dá ordem, Senhor, agora às tempestades. Nós repreendemos, Pai, tudo aquilo que não vem do Senhor nas nossas vidas. E te pedimos, Pai, nos transforma para a honra e glória do teu nome, Senhor. Muda, Senhor, a maneira como nós estamos agindo errado. E nos ajuda, Pai, a acertar o alvo. Nós não viemos aqui, Senhor, só para andar de barco. Nós viemos, Pai, porque o Senhor está no barco, porque o Senhor está conosco. Então se revela a nós, Pai, e nos explica o que significa ter o Senhor do nosso lado todo o tempo. Porque a tua palavra diz, Pai, que o Senhor não dá pedra para o filho que pede pão. E nós viemos aqui, Pai, para pedir, multiplica o pão na nossa vida. E aquele que não tem pão, Pai, nos ajuda, Senhor, a ser bênção na vida do irmão e levar pão, e levar boas novas, consolo. Nos ensina, Pai, o que significa suportar uns aos outros em amor. E nos usa, Senhor, para que a gente possa ser útil. Livra-nos, Senhor, de sermos ricos e inúteis, de não termos feito nada por Ti. Mas nos ajuda, Pai, a aprender a lição que o Senhor deu para os discípulos. De que, independente das circunstâncias, Pai, o Senhor proveu o pão e nós podemos ser usados para te ajudar. E nos faz, Pai, luz, nos faz canal de bênção, nos ajuda, Senhor, a sermos bênção para todos aqueles que chegam ao nosso redor. Pai, que a gente possa ser árvore frutífera e que as pessoas possam olhar para nós e ver esperança. Que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus. Essa é a nossa oração, Pai. Que nós possamos, Senhor, ser a luz de Deus em meio às trevas. Amém. Nos ajuda, Senhor, e nos ensina. E corrige, Pai, o nosso caminho. Para que a gente possa te ver e refletir essa luz. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom. Porque o Senhor é um Deus muito bom.
e nos ajuda a ter dimensão da sua bondade, da sua misericórdia e do plano que o Senhor tem para nós. A tua palavra diz, Pai, que os teus caminhos são mais altos do que os nossos. Então, Pai, faz-nos enxergar a reta final, aquilo que nós não conseguimos ver. Nos ajuda a enxergar, Pai, o outro lado, Pai, no meio da neblina. Nos ajuda a ver, Pai, e a confiar que o Senhor tem um plano. Em nome de Jesus. Amém.